Ok, então vamos lá, viu? Retomando aqui os nossos conceitos iniciais de estatística. São dois conceitos muito importantes que o aluno tem que ter, né, para entender algumas coisas lá no futuro. A ideia de população e a ideia de amostra, tá certo? Então, o que é população? População é todo o conjunto de universos, na verdade, o universo de elementos, né, que tem uma característica comum. Por exemplo, vamos fazer uma pesquisa sobre a intenção de votos do bodocoense. Então, a população seria todos os eleitores. Mas é possível se fazer essa coleta? Às vezes nem na eleição não é, porque há gente que se abstém, né, que não vai votar. Então, o que se utiliza para as pesquisas é uma amostra, ou seja, é apenas um pequeno conjunto, um subconjunto, que é extraído do conjunto população, né? Ou seja, são uma pequena quantidade de moradores de Bodocó que vão registrar sua opinião sobre determinada pesquisa e a gente vai entender que aquele resultado vai refletir o gosto da população. É aí onde versa a inexatidão, né, da estatística. Primeiro, por se tratar de uma opinião, algo que as pessoas podem mudar, né, com o passar do tempo, e sem falar que vai trabalhar apenas com uma parte, né, da população e não com a população como um todo, tá bom? O interessante é que esses subconjuntos sejam com pessoas, por exemplo, se Bodocó tivesse 10 bairros, 10 distritos, que tivesse pessoas de todos os 10 distritos, para pelo menos ser mais fiel possível à pesquisa da população, tá bom? Então, tá aí, ó. Em uma pesquisa sobre a quantidade de horas de brasileiros que assistem à TV, foram entrevistadas 54 mil pessoas. Vamos identificar qual é a população em amostra nessa situação? A população é toda a quantidade de milhões de brasileiros, que no caso, quando esse slide foi produzido, né, para o censo de 2010, foi 190 milhões. Esse valor já ultrapassa os 200, fácil. E a amostra? A quantidade de pessoas que foram entrevistadas, 54 mil brasileiros. Tá? Aqui é tranquilo. O objeto de estudo da estatística é a variável. É aquilo que eu quero mensurar, determinada característica de uma população. Então, essas variáveis são divididas da seguinte maneira. Elas podem ser qualitativas, como elas podem ser quantitativas, tá? É bem verdade que aqui, né, nós levamos muita pesquisa para variável quantitativa, para números, seja ela discreta ou seja ela contínua, ou seja números fechados, né, a quantidade de irmãos que a gente tem, 5, 4, 3 ou nenhum, ou a pesquisa contínua, quantitativa contínua, aquela que o número ele permite uma certa continuidade. Tá certo? No caso de um decimal, por exemplo. Tá? Já a variável qualitativa, ela pode ser de ordinal, de natureza ordinal ou de natureza nominal. Ou seja, ou eu faço uma pesquisa do nome para elas, como a cor das coisas, como, enfim, né? O gosto, a preferência por determinado artigo de moda, enfim, ou ela assume uma característica qualitativa ordinal, ou seja, que segue até uma certa ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro, tá? A nível de qualitativo. Isso aqui é muito simples, pessoal, simples mesmo. É o que menos também cai nas provas, né? O que é uma distribuição de frequência? Que sim, a gente começa a falar propriamente, né, da estatística. Então, retomando, né? Na pesquisa, por exemplo, sobre o preço em reais de notebooks de 20 lojas, então foram coletados esses valores e foram colocados aqui, ó. Ninguém se preocupou em colocar numa ordem, foi pegando os valores e colocando, né? Foi que nós aprendemos. Tem que pegar esses números e colocar numa ordem, é escrever num rol, seja em ordem crescente ou seja em ordem decrescente, tá? Para depois a gente começar a agrupar esses valores. Como? O de menor valor deu quantos? O valor 2.000 está presente em 6 lojas. O valor 2.500 está presente em 4 lojas. O valor 2.600 está presente em 10 lojas. Quando eu somar tudo isso, tem que dar as 20 lojas, né? Então, isso é distribuir uma frequência. O número 2 se repetiu 6 vezes. Consegui distribuir ele, tá? Então,
2.500 4 vezes, 2.600 10 vezes. Isso é tranquilo, né? Dentro da minha distribuição de frequência, tem uma coisa que eu chamo de frequência absoluta, outra de frequência relativa. O que é absoluta? Absoluta se refere a, por exemplo, lá na coluna quantidade de horas, né? Você vai ver que a gente vai indicar os valores que foram observados, né? O preço, por exemplo. Então, a quantidade de vezes que cada variável é observada, a gente chama de frequência absoluta. Ou simplesmente de frequência. Distribuição de frequência. Essa tabela que agora há pouco vocês viram, foi uma distribuição de frequência absoluta. Tá bom? Então, a tabela mostra a relação entre a variável e a quantidade de vezes que cada valor se repete, que é a frequência. Também chamada de tabelas de frequência. Tá bom? Vamos em frente. Edson, o que é a outra frequência, a relativa? O nome relativa quer dizer em relação a, tá bom? Então, frequência relativa é sempre aquele valor pesquisado do total, tá? É sempre o valor pesquisado de um total. Então, esse número também pode ser representado até em porcentagem. Como é que fica? Vamos dar um exemplo. Lembra? O valor 2.000 está presente em 6 lojas. 6 é um valor absoluto. Então, frequência absoluta. Só que 6 representa quanto do total, que eram 20 lojas? Essa relação aí dá-se o nome de frequência, né, relativa. Então, 6 de um total de 20, 6 dividido por 20, 0,30, que é a mesma coisa que 30%. Basta você pegar esse resultado e multiplicar por 100. Tá bom? Então, a frequência relativa sempre pode ser escrita em porcentagem. E a absoluta não, é um valor, né, numérico inteiro. 2.500 existe em 4 lojas, valor absoluto, e 4 do total de 20 é 0,20, ou seja, 20% do preço dos produtos de um notebook, quando for 2.500, é 20% da pesquisa. E por fim, só sobrou 2.600, que são 10. Ora, 10 é metade da pesquisa, 20, né? Portanto, esse resultado só podia ser 50%. De um lado da tabela, tem que dar 20 o total de lojas pesquisadas. Do outro lado da tabela, tem que dar 100%, que é 100% da pesquisa. Isso é muito simples, né? Simples de vocês construírem. O que é a frequência acumulada? O nome próprio já me sugere muita coisa. Eu vou acumulando tanto a frequência absoluta quanto a relativa em tabelas, porque mais para frente basta eu olhar para esses números e eu já consigo dar uma resposta bem mais rápido do que ficar somando as colunas anteriores. Vamos entender. A mesma pesquisa, agora ampliando, tá? 2.000, o valor de um notebook, se repetiu em 6 lojas. Já vimos que é 30% da pesquisa. Frequência absoluta, acumulada dos dois, só acumulou esse valor, não tinha nada antes pesquisado, né? Então a gente só repete. Já o valor 2.500, existe em 4 lojas, a frequência relativa para essa pesquisa é de 20%. Agora vamos para a acumulada. Agora sim, eu acumulei com o valor anterior, então 4 mais 6, 10. E a acumulada relativa também, eu estou acumulando 20 com 30, já vai em 50% da pesquisa. Para que servem essas colunas? Para em um dado momento, quando a pergunta fosse qual a porcentagem dos notebooks abaixo, igual ou abaixo de R$ 2.500? Bom, 50%. Porque 50% já é o somatório de 2.500 com 2.000. Entendeu? Eu já olho diretamente para cá. Por fim, 2.600 existe em 10 lojas, isso é 50% da pesquisa. No acumulado, aqui já vai dar o total, né? Que é 10 mais 10, que são os anteriores. E aqui também no acumulado já vai fechar os 100%, porque essa é uma pesquisa pequena, simples, né? Então é 50% daqui com o anterior, que era 50%. Então já dá 100%. Tá certo, pessoal? Frequência acumulada, seja ela absoluta ou relativa, também é muito simples. Você acha que às vezes isso que eu falei sobre elas duas não é suficientemente interessante? Mas é porque aqui é uma pesquisa pequena. Imagine uma pesquisa com muitos valores. Tá bom? Vocês viram distribuição de frequência para dados brutos, absolutos. Como seria fazer uma distribuição de frequência para dados agrupados, onde eu vou ter que criar intervalos de classe? Preste muita atenção que isso é muito importante, tá bom? Se tiver de se elaborar mais questões para uma determinada prova,
com certeza é mais sobre dados agrupados, viu? Então, tá aí uma questão sobre saúde. De acordo com a OMS, ruídos acima de 50 decibéis são prejudiciais ao ser humano, né? Prejudiciais, seja para insônia, dor de cabeça, estresse, perda parcial ou total da audição, né? Que são os seus principais efeitos. A seguir, vocês vão encontrar valores que foram registrados, né, nas residências, nas áreas residenciais da cidade de São Paulo, né? Olha aí a quantidade de valores. 4 vezes 8, 32 valores, né? Como é que eu organizo isso para uma tabela minha, para não ficar tão grande? A ideia de distribuição de frequências com dados agrupados é essa: criar intervalos para que minha pesquisa fique pequena, mais visível. Primeira coisa a se fazer né, para construir essa tabela de distribuição. Primeira coisa, preste atenção que aqui estão umas regrinhas básicas. É vocês descobrirem o maior valor obtido e o menor valor obtido, tá? Então coletamos, o maior é 73,94 e o menor é 55,77. O que é que se faz? A gente faz a diferença dos dois, para a gente saber assim, deixa eu ver a amplitude total da minha pesquisa, do maior ao menor número, como se vocês fossem fazer amplitude térmica. Você pega a menor temperatura registrada no dia e a maior, né? Quando você subtrai, você puxa, em Bodocó, a variação de temperatura por dia está de 15 graus, um exemplo. Então aqui a amplitude total é o maior número menos o menor. Olha quanto é que deu. 18,17, né? O que é que eu vou fazer com esse número? Esse número ele vai ser útil para mim descobrir quantas classes eu vou poder usar. Como assim, Edson? Quantos intervalos eu quero, né, escolher para construir, tá bom? Então, dividimos essa amplitude total por um número que nós desejamos. Existem no ensino superior algumas regras que se faz. Quando esse número é menor que 50, usa a regra de Stirling e outras coisas. Teve até um aluno que utilizou isso um dia quando foi fazer essas questões daqui, e eu nunca nem tinha falado disso e tal. Mas é interessante que então o pessoal foi atrás, foi pesquisar para resolver, né? Então, vou dividir esse número pelo número que eu desejo. Na hora que eu dividir esse número pelo número que eu desejar, um número, vou dar um exemplo, tipo 5. Se eu dividir esse número por 5, é porque eu vou ter minha pesquisa com 5 classes. Prestem bem atenção nisso. Só que quando eu dividir esse número por 5, vai dar um valor para mim, né? O que é que esse quociente significa? Vai significar a amplitude do intervalo da classe. Eita, isso não entendi. Se for 5, por exemplo, eu vou dividir 18 por 5. Ei, parem o chat, por favor. O chat, por favor. Pessoal, o que foi que nós combinamos? Tem muita mensagem assim, Natan, né, para variar. Valnei, Edna Elson, Vinícius. Pessoal, eu daqui eu posso retirar vocês da conversa. Vocês é quem sabe, né? E aí? Posso continuar? Obrigado. Então, o quociente obtido é a amplitude do intervalo. Que quociente? 18, né, que foi a amplitude total, por um número que eu desejei. Pode ser 4, pode ser 5. Você não precisa atribuir um número grande, porque senão vai ficar em uma pesquisa com muitos intervalos, né? Então, vamos imaginar que aqui, no slide, a pessoa quis dividir por 4, porque ela quer uma pesquisa com 4 classes. Quando ela dividiu, ela achou esse número, 4,54. Ela arredondou para 5. Eu sei que está um pouco distante, mas na verdade está mais próximo de 5 mesmo do que de 4, né? Arredondar é bom para fazer as contas, para facilitar a sua vida, mas olha o tamanho desse arredondamento. Então isso pode causar em alguns erros lá no futuro, tá? Então, o que é que isso significa? Significa que o primeiro intervalo vai começar com aquele menor número. Qual o menor número? Meu menor número era esse, não era pesquisado? 55,77 decibéis, né? Então, começa com 55 e eu vou somar
esse número 5, que é a amplitude da classe. Quando eu somar esse número com 5, eu vou saber o final, ou seja, a extremidade, né, da minha amplitude, da minha classe. Então, vai começar em 55, vai até 60. A próxima vai começar em 60, vai até 65. Porque vocês lembram? Vai até 60, mas não conta com 60, né? Tá certo? Então, olha aqui a representação. Vai de 55 até 60, mas não conta com 60. Pode ser usado esse símbolo, como pode ser usado esses colchetes. Colchete fechado, conta com 65. Colchetes abertos, né? 60 não conta. Então, essas representações significam que foram agrupados os números de 55 a 60, sendo o limite inferior de 55 e o maior de 60. Lembrando que o 60 não pertence a essa classe. Então agora vamos construir a tabela. Olha como é que faz. De 55 a 60, tem quantos números que cabem dentro dessa pesquisa? Se eu tivesse colocado a pesquisa aqui, os númerozinhos pequenos aqui para a gente ver, nós íamos contar que tinha 5 números. E a sua frequência acumulada é 5, porque não tem nada antes, né? Como que se chegou a 15,625%? É eu pegando a absoluta 5 e dividindo pelo total. Vocês lembram qual era o total? 32. Então, 5 dividido por 32, o resultado que der vezes 100 vai dar essa porcentagem. Aqui a frequência acumulada relativa. Não tem nada antes, é só repetir ela, né? Vamos para a próxima. O próximo intervalo começa com 60 e vai até 65. Lembra que vai de 5 em 5? Então, se eu fosse lá naqueles meus 32 números, eu ia ver quantos que estavam entre 60 e 65. Agora o 60 contando. E o 65 não. Existem 17 números. O que é esse 22? A frequência acumulada, ou seja, 17 mais o valor anterior. Por que que isso deu 53, um pouco mais de 53%? Porque é pegando 17, dividindo pelo total 32, e o resultado que dá multiplicando por 100. Então dá 53,125%. Por que que aqui deu 68,75%? Porque é a frequência relativa acumulada. É o somatório desse com esse. Então dá 68,75. Eu acho que o resto, pessoal, vocês já sabem, né? De 65 a 70 tem 6 números. No acumulado é 6 com 22, já dá 28. Se eu dividir 6 por 32 e multiplicar por 100, vai dar essa porcentagem. E aqui é a porcentagem acumulada, ou seja, esse número mais esse número. E de 70 a 75 tem 4 valores. No acumulado, o absoluto é 28 com 4 dá 32. Se eu dividir 4 por 32 e multiplicar isso por 100, vai dar 12,5%. No acumulado já vai fechar os 100%, que a gente já chegou no resultado final da nossa pesquisa. 32 é a quantidade de números pesquisados e 100% representa toda a pesquisa. Tá certo? Tranquilo até aí, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer saber, por exemplo, alguém tem alguma dúvida em algum número desse, como ele foi obtido? Tranquilo, né? Então eu vou à frente. Se a pesquisa fosse assim, ó, em um pet shop, 300 animais cadastrados. Então, para melhor atender, foi feita a pesquisa sobre o porte, a raça e a idade dos cachorros. Também foram verificados o número de banhos e o número de tosas por semestre. E ainda o tempo que eles ficam hospedados nos hotéis. Para isso, então, foi selecionado de modo aleatório, dos 300, 160 animais. Olha a pergunta. Quem é a população e quem é a amostra aí? Alguém se arrisca? Pessoal, aqui pode falar, não tem problema não. A população são os 300 animais e a amostra são 160 animais selecionados de modo aleatório. Muito bem. Agora vamos identificar quem é a variável qualitativa da pesquisa. Variável qualitativa é aquelas que se referem ao porte do animal, né? A raça do animal e ao que mais? A idade do animal, né? A idade é também o tempo de banho, né?
Aliás, o tempo que eles ficam hospedados, o número de banhos, o número de tosas, isso são variáveis qualitativas. Aquele que se refere a número, não, né? Ali é quantitativo. Tá certo? E letra C, vamos além de identificar, classificar essas variáveis quantitativas. Então vamos lá. Respondendo na letra A, isso mesmo, 160 é a amostra, 300 é a população. Letra B, as variáveis qualitativas não são expressas por números. Então, a única que tem é o porte do animal e a raça do animal. E na letra C, as quantitativas são aquelas que se referem a números, né? Número de banhos e número de tosas, então, são variáveis quantitativas discretas, né? Ninguém deu 2,5 banhos. Pode dar um banho mal dado, mas dá 2 ou 3 banhos. Dá 2 ou 3 tosas. Então, isso são variáveis quantitativas discretas. Agora, a variável quantitativa contínua é aquela que pode ser formada por número inteiro ou não. Por exemplo, a idade do cachorro, 2 anos e 3 meses e 15 dias. O tempo que os animais ficam hospedados, 2 semanas, 3 horas, tantos minutos. Ou seja, fracionou a resposta, né? Então, isso são variáveis quantitativas contínuas. Tranquilo? Tá aí, ó. 20 alunos com notas de matemática foram coletados e colocados aí. A pergunta é: vamos elaborar uma distribuição de frequência que tenha a frequência absoluta, a relativa e as acumuladas. Para depois responder isso aqui. Quantos alunos obtiveram nota 6, que é a mínima de aprovação? Quantos alunos tiveram nota menor ou igual a 7? Menor ou igual, maior ou igual, é melhor olhar sempre pela coluna das acumuladas, tá? Qual a porcentagem de alunos que obtiveram nota menor que 8? Se é porcentagem, eu vou olhar a coluna da frequência relativa. Qual a porcentagem dos alunos reprovados em matemática e dos aprovados? Também, né? Então vamos começar a organizar a tabela. Aqui já está pronta, né? Existem 6 alunos que tiveram nota 5. Então, 6 de um total de 30, isso dá 30%. Meu Deus, como é que eu chego a essa conta? Divide 6 pelo total, que é 30. O resultado que der, 20, né? O resultado que der, eu vou multiplicar por 100. Tá bom? Não vou mais falar isso, que vocês já sabem. Aqui, que são as primeiras acumuladas, sempre repete. Não tem nada acumulado antes, né? Tem 4 alunos que tiveram nota 4, a sua frequência relativa é 20%. Na acumulada é só somando, né? Ó, 4 mais 6, 10. 20% mais 30 já dá 50. Tem 4 alunos que tiveram nota 7, se calcula do mesmo jeito. 4 com 10, 14. 20 com 50, 70. Tem 3 alunos que tiveram nota 8. 3 de 20 dá 15%. Então, 3 mais 14 no acumulado dá 17. E 15 mais 70 no acumulado relativo é 85%. 2 alunos tiveram nota 9. 2 de 20 dá 10%. Né? No acumulado, 2 mais 17 é 19. 10 mais 85 é 95. E um aluno teve nota 10. Esse um aluno de 20 representa 5% da pesquisa. Então, no acumulado, 1 mais 19 dá 20. E 5% mais 95 dá 100%. Tá? Então, se a gente lembrasse das perguntas, a gente já ia responder olhando para cá. Né? Analisando a tabela, vamos responder. Letra A. 4 alunos, né, que tem a frequência relativa 6. A relativa não, absoluta. Ah, era essa a pergunta mesmo, né? Quantos alunos estariam aprovados? 4 alunos, né? Letra B. A frequência absoluta acumulada. Rayana, a frequência acumulada na nota 7. Ou seja, alunos que teriam nota inferior ou igual a 7. Eram 14, né? 6 mais 4 mais 4. Rayana? Letra C. Qual era a frequência relativa acumulada da nota 7? 70%. Como é que a gente observa isso? Bem aqui, né? Ó, 70%. Acumulada, né, da nota 7. Letra D. Quantos por cento tinha frequência acumulada nota 5, ou seja, que seriam reprovados, e quantos por cento seriam aprovados? Ora, aqui é fácil. Se 70% estava acumulado em nota 7, esses seriam os aprovados, né? E 30% dos alunos, com certeza, que era o restante, teriam notas inferiores a isso, seriam os reprovados, né?
notas inferiores a 5, no caso. Tá bom? Gráficos. Minha gente, gráficos aqui eu vou passar bem rapidamente, tá? Por isso que eu coloquei, né? Já tá com 30 minutos, 31 minutos aí, né, de aula. Aqui é só para vocês lembrarem e retirar os dados de um gráfico. É muito simples. Utilizar os dados de um gráfico é muito simples. Então tá aqui um gráfico de barras. Essas barras sempre podem ser verticais ou horizontais. Aqui em cima tem sempre ou a frequência relativa ou absoluta de uma pesquisa. Como aqui está dizendo, taxa de analfabetismo entre brasileiros e tem uma porcentagem, então esses valores são a frequência relativa, tá certo? Das regiões, né? Ó, onde tem mais analfabetos em 2010, no Nordeste. Um exemplo, né? Gráficos de barras que também possam ser horizontais, né? Ó, as variáveis estudadas estão aqui, a quantidade mensurada está representada pelo tamanho da barra, né? Os erros mais comuns dos alunos ao enviar e-mails é esquecer de anexar, né? 50% das pessoas esquecem de anexar o documento, né? O erro, então, menos comum seria responder para a pessoa errada, né? Um exemplo. E aí vai. Gráfico de segmentos, também chamado de gráficos de linha. É muito fácil esse. Você pega cada pau ordenado, coloca, né? Constrói cada pau ordenado dentro de um plano cartesiano. O ano de 2010... teve 5 bilhões e tanto de faturamento através do turismo estrangeiro. Em 2009 teve uma queda, só 5,3. Cada valorzinho desse aqui é um pau ordenado. Se a gente ligar cada ponto desse, vai gerar o gráfico de setores. Então, o que é que isso pode cair na tua prova? Por exemplo, de 2003 a 2009, registrou-se sempre o quê? Grandes faturamentos, né? Houve de 2008 a 2009 uma perda. Isso é representado por algum fenômeno, né? Uma crise, alguma coisa do tipo. Depois voltou a retomada de crescimento. Enfim, né? O gráfico de setores, né? Também chamado de gráfico de pizza, ele é interessante. Cada fatia maior representa uma porção maior. Agora, para se construir ele, é o que é interessante, né? O que é que você tem que fazer? A pizza inteira é uma circunferência, é 360 graus. Então, para mim saber que 7,3%, né, dessa pesquisa se refere à alta tecnologia, o que é que eu tenho que fazer? Sempre uma regra de 3. 360 graus se refere a 100% da pesquisa. Então, quantos graus x vai se corresponder a 7,3%? Quando você fizesse cruz credo, você ia achar, né, uma abertura em graus. 30, 40, 50%, enfim. Ó, média tecnologia, mais da metade da pesquisa, né? Ó, 51,2%, que é fácil de saber. Então, é mais um pouquinho que 180 graus, né? Porque seria metade dos 360, tá bom? Se utilizava um transferidor, caso fosse para construir, mas isso vocês não vão pegar assim para construir, né? Numa prova externa. O que é um gráfico de rede? Fiz questão de colocar nesse slide, mas ele nem sempre é utilizado, né? Gráfico de rede é um gráfico que pode ter inúmeras variáveis a ser pesquisadas. Aqui tem 4 apenas, né? O uso do solo para um determinado país, para um meio rural, é para agricultura, é para as áreas naturais, é para mineração ou para pecuária. Nesse caso é para onde o gráfico puxa mais. Ó. O gráfico está puxando mais para a pecuária e está puxando mais a rede, né, para a agricultura. Quando se puxa mais da agricultura, se retira mais da mineração. Quando se puxa mais para a pecuária, se retira mais das áreas naturais. Tá certo? Então, o gráfico de rede é isso. O que é o gráfico do pictograma? Muito interessante esse gráfico, né? Que vem do denominado pictograma de gráfico pictórico, ou seja, se refere à imagem, pictures, né? As figuras. Então, se a pesquisa é sobre a produção de veículos, então eles colocam os veículozinhos lá, né? Em 2004 tinha poucos veículos, 2005 já tinha mais veículos, lá em 2007 a quantidade de veículos. Só que para o aluno, para o telespectador ver isso num jornal, por exemplo, e entender, tem que ter uma legenda. Ó, cada carrinho são 10.000 unidades. Então, se no ano de 2005 tem 4 carrinhos, então 40.000 unidades. Foi a produção de uma determinada empresa. Tá certo, pessoal? Então, isso acontece com dinheiro, isso acontece com gasolina, acontece, enfim, com a variável que você quiser. De maneira inteligentemente, a variável que você está estudando, transforma ela numa imagem e escreve isso para um gráfico, tá? Aí vem o famoso gráfico múltiplo. O que é isso?
Isso é o que a gente mais vê agora nessa época de política, né? Por exemplo, aqui tem o abastecimento de água para 4 anos, a iluminação para 4 anos, a computação para 4 anos. Eu consigo mensurar 3 variáveis, muitos variáveis da mesma pesquisa, por isso que chama gráfico múltiplo. Eu estou analisando uma coisa em 4 anos, e o que é essa coisa? Serviços e bens, né, dos domicílios brasileiros. E foi colocado só, por exemplo, 3 tipos de serviços ou de bens. Aquisição de abastecimento de água, de iluminação e de computação. O que é que a gente percebe? Fica um pouco mais equilibrado, né, o abastecimento de água, a iluminação. Agora, na computação, a gente percebe que a cada ano os domicílios brasileiros começam a adquirir mais computadores, enfim, né? Então, taxa de fecundidade, decrescente, e isso é reflexo de quê? O gráfico de verde é o gráfico da zona rural, o gráfico de lilás é da zona urbana. Então, a população urbana tem crescido, ao passo de que a rural tem decrescido. No mesmo intervalo de tempo que a taxa de fecundidade também tem crescido. Então, um está diretamente ligado ao outro para essa pesquisa. Tá certo? Tá aqui a explicação. Então, esse gráfico é o gráfico mais comum que se vê hoje. As pesquisas, a intenção de voto de determinado candidato. Ele subiu, em determinado momento do período eleitoral, ele caiu para o gosto do eleitor. Outros subiram, outros estagnou, enfim. São várias. Cada gráficozinho desse se refere a uma variável estudada, ou seja, a um candidato, por exemplo, para vários anos e para uma certa quantidade, né, de pontos percentuais. No caso aqui, dentro de um período eleitoral, não tem anos, né, tem dias, ou quando é feito, né, a pesquisa. Tá bom, pessoal? Eu estou passando aqui rapidamente, né, mas na hora que tiver dúvida, vocês digam aí. E para encerrar os gráficos, vamos falar do histograma e do polígono, né, de frequência. O que é o histograma? É o gráfico que se usa para alguém que fez a sua tabela com dados agrupados, ou seja, com intervalos, que vai de um valor a outro, lembra? Vai de um valor a outro, vai de um valor a outro. Então, se usa muito as colunas, né, para representar eles, gráficos de colunas. E as colunas ficam justapostas. O que é isso? Coladas uma à outra. Como, Edson? Assim, ó. Essa pesquisa aí sobre o número de gasolinas, né? Número de litros de gasolinas. De 5 a 10, 23 pessoas compram. De 10 a 15, 78 pessoas compram. De 15 a 29 e aí vai. De um total de 210. Vamos colocar isso num gráfico, num histograma? Vamos. Olha como é que fica. Quem comprou gasolina de 5 a 10 foram 23 pessoas. Só que o 10, na próxima classe, já começa com ele, né? De 10 a 15, 78 pessoas. De 15 a 29 pessoas. De 9 a 25, 60 pessoas. E de 25 a 30, 40 pessoas. Então, o histograma é o gráfico ideal para quem fez esse tipo de pesquisa. Ou seja, de distribuição de frequência com intervalos de classes. Tá certo? O 15, por exemplo, não entrou na pesquisa do 10 ao 15. Mas o 15 é o primeiro da pesquisa do 15 ao 20. Né? Tá bom? Então vamos em frente. O que é o polígono, então, de frequência? É algo que só é construído, né, chamado também de curva poligonal, quando o aluno constrói o diagrama. Por exemplo, tá aí, ó, pesquisa das vendas de gasolina, né, ó, os valorzinhos das colunas de azul. Aí, o polígono de frequência ele é feito com os valores médios das classes, ó, e a gente vai ligar formando uma curva mesmo, né, formando uma curva. Então, eu pego metade do valor médio da classe anterior, com metade da primeira classe, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta e da que seria a próxima. Então, quando eu ligo todos esses pontos, o gráfico fica assim. Então, esse gráfico é o gráfico de um polígono de frequência, ou de uma curva poligonal, como queiram chamar. Esse de azul que está aqui por trás é o histograma. Então, o polígono de frequência só é construído quando primeiro é construído o histograma. Tranquilo? Tá aí, ó, outro exemplo, né? Tá aqui o histograma, tá aqui o polígono de frequência. Tá certo? No fundo, ele tenta retratar a mesma coisa, né? Ó, tenta retratar, tem o mesmo formato.
Pronto, pessoal. Encerramos essa parte de estatística, né? Encerramos essa parte de estatística que fala sobre a distribuição de frequência, que fala, enfim, né? Com dados absolutos, com dados intervalados. Para a gente encerrar, eu vou apresentar agora para vocês as medidas de tendência central, as de dispersão e de variabilidade para a gente encerrar, tá bom? Não vou cobrar essas medidas de tendência central para intervalos de classe, vai ser só para dados absolutos, tá certo? Porque saberíamos que seria muita coisa e isso inviabiliza a questão dos conteúdos de vocês devido à quantidade, né? Agora que vocês estão vendo matemática, quando vocês começarem a ver as outras disciplinas, né? Tá bom? Estamos em 46 minutos, então vamos para as medidas estatísticas. Aqui é bem mais rápido, né? É bem menor. Então, ó, por que chamam medidas estatísticas? Porque são várias. As que tendem ao centro e as que tendem a se dispersar do centro. Então, as que tendem ao centro, quais são as principais que vocês sempre vão ver aí nos simulados, no Enem? Mediana, moda e média. Tá bom? Então, tem esse nome, medidas de tendência central, por isso, porque são medidas que tendem à média, ao centro. Tá? Vamos começar com a média aritmética. Todo mundo sabe calcular uma média aritmética. É só fazer a soma de quantos valores eu tiver e dividir pelo número de valores, né? Número de observações. A gente usa x barra para simbolizar a média, né? E ela é calculada assim. x1 mais x2 mais x3 mais até xn. E eu divido isso por n. Outra nomenclatura que vocês podem encontrar, vou até ampliar para vocês verem, é assim, ó. O somatório de 1 até n valores. Quando eu somar tudo isso, eu vou dividir por n valores. Tá bom? Então, vamos ver como é que isso funciona. Na 7ª rodada de um campeonato de futebol, foram realizados 10 jogos, cuja quantidade de gols por partida está apresentada na tabela a seguir. Então tá aí, 10 jogos, cada rodada com uma certa quantidade de gols, né? Como é que a gente faz para saber a média de gols, né, na rodada? Então, soma toda a quantidade de gols e divide pela quantidade de partidas que tiveram na rodada, que é 10. Então, 43 por 10, então a média seria de 4,3 gols por partida. Tá certo? O que é a média aritmética ponderada? A palavra ponderar é considerar mais peso para uma coisa do que para outra. Então, por exemplo, para executar o balanceamento dos pneus em um determinado veículo, fez-se o levantamento dos preços de 8 oficinas. Está aqui. 40, 50, 40, 45, 45, 50, 60 e 45 reais, por exemplo. Agora já vimos que para determinar o preço médio, a gente pode fazer como? Soma esses 8 valores e divide por 8, não é assim? Então é 375 por 8. Então o preço médio de um balanceamento, né, de um veículo nessa região aí é R$ 46,87. Só que a média aritmética ponderada percebe o seguinte, olha, esse 40 aparece 2 vezes. Por que eu não coloco só um 40 e multiplico por 2? O 45 aparece 3 vezes. Por que eu não coloco só um 45 e multiplico por 3? O 50 aparece 2 vezes. Por que eu não boto só um 50 e multiplico por 2? Entende, pessoal, como é mais fácil? Vou dividir sempre pelo mesmo número. Vai ser o mesmo 8, ó. 40 aparece 2 vezes. O 50 aparece 2 vezes. O 45 aparece 3 vezes. E o 60 aparece uma vez. Então, na hora que eu multiplicar, primeiro se multiplica, né? Para depois somar. Vai dar o mesmo resultado, 375. E aqui embaixo eu tenho, sabe o que? A soma dos pesos. 2 40, 2 50, 3 45 e 1 60. Essa soma dos pesos tem que dar a quantidade dos valores observados. O mesmo 8. Tá bom? Então, quando você dividir, isso dá o mesmo resultado, a mesma média. Essa média aritmética ponderada é a média que se usa, né, para muitas universidades. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, para calcular essa média aritmética ponderada, sempre se pega uma nota e multiplica pelo peso da nota. Pega uma nota, multiplica pelo peso da nota. Por exemplo, eu já falei para vocês da Urca, né?
da Universidade Regional do Cariri, aqui no interior do Ceará, que inclusive, próximo ano vai receber o curso de medicina, gratuitamente. Então, o vestibular vai ser bem concorrido, né? Já adiantando. Então, o que é que acontece? Para se estudar, sei lá, e tentar passar direito, você tem que pegar uma nota de história e multiplicar por um peso de 3 no vestibular. Pegar a nota de geografia e multiplicar por um peso 2. Pegar a nota de português e multiplicar por peso 3. Pegar a de matemática e multiplicar pelo peso 3. Pegar a redação e multiplicar por peso 3. Agora, basta pegar a física e multiplicar por peso 1, química e multiplicar por peso 1, porque essas outras disciplinas não têm tanto peso para a humanas, por exemplo. E divide isso por quanto, Edson? Pela soma dos pesos. Aí isso ia chegar a um resultado, né? Quem faz vestibular aqui sabe, a gente chega a obter um número 9 mil, 10 mil, 11 mil. Quem faz aqui enfermagem direito chega até 15 e 16 mil. São os números que vocês encontram, né, para se classificar no vestibular. Tá bom? Então, vamos falar agora da moda. A moda é muito fácil de falar, né? Moda é aquele conjunto de valores que aparece com maior frequência na pesquisa. Ah, então é no sentido real da palavra, né? O que é estar na moda? É ter aquele número repetidamente, várias vezes. A gente vai usar MO para simbolizar moda, tá? E vamos ver alguns exemplos. Quais os números que mais aparecem aqui? O número que mais aparece aqui é quem? O 1, né? O 1 aparece 3 vezes. Então, é o 1 que está na moda. Nessa sequência, a moda é 1, tá? Então, uma questão aqui sobre genética. 717 indivíduos têm sangue tipo O, 414 têm sangue tipo A, 165 têm sangue tipo B, 53 têm sangue AB. Quem seria estar na moda? Era ter sangue O, né? Então, olha aí, ó, construindo um gráfico de barras para melhor ver. Está na moda ter sangue O. Tá certo? Tá aí, ó, nossa resposta. Lembrem que podem ter pesquisas em que os números podem não se repetir. Então a gente diz que não tem moda. É chamado de amodal. Como também vai ter pesquisa que determinados números eles podem se repetir, né? Em quantidade igual. Se isso acontecer, ou seja, é como se o conjunto tivesse duas modas. Aí a gente chama de bimodal. Quando for 3 modas, trimodal. Quando for muitas modas, multimodal. Tá certo, pessoal? É muito tranquilo. E por fim, mediana. O que é mediana? Dessas medidas de tendência central, né? Mediana é observar que, num determinado conjunto de valores pesquisados, primeiro eu tenho que escrever um número num rol, ou seja, escrever ele em formato crescente ou decrescente. E aí sim, eu vou dividir meu grupo em duas partes. Na hora que eu dividir meu grupo em duas partes, eu vou perceber que alguém vai ficar no meio. Quem ficar no meio tem-se o nome de mediana. Eita, Edson, mas se essa sequência for uma sequência par de números, tipo, minha pesquisa foi com 10 alunos. Tenta dividir 10 alunos, fica 5 para um lado, 5 para o outro. Não fica ninguém no meio, né? Pois é, quando uma sequência é par de valores, eu tenho que pegar os dois do meio. Aí eu faço uma média dos dois do meio. Numa sequência par, por exemplo, de 10 valores, eu posso deixar 4 para um lado, 4 para o outro, aí no meio ficam quantos? Ficam 2. Na hora que eu fizer essa média dos dois, do meio, eu vou achar a mediana. Tá certo, pessoal? É isso que eu estava falando. Ó. Quando a sequência é ímpar, é fácil. No meio vai ficar mesmo o termo central, a mediana. Só que quando a sequência for par, né? Aí eu tenho que pegar os dois do meio e fazer ainda a média aritmética. Tá certo? A gente vai usar ME para mediana, tá? E aí, o que eu acabei de falar é isso. Quando a sequência é ímpar, como é que eu sei quem é o termo do meio? Pega o número da sequência, soma com 1 e divide por 2, que você vai achar o valor mediano. Por exemplo, numa pesquisa com 11 valores. Pessoal, desculpa aí, dá para ouvir, né, o barulho? Então, ó, 11 mais 1, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, o número que tiver na sexta posição, ele vai ser, né, a mediana. Tá bom? Agora, quando é uma sequência par, as posições dos termos centrais vai ser n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Como assim? Me dá um exemplo.
uma sequência com 10 números. Então, quem seriam os dois do meio? Vamos lá. 10 por 2, 5. E 10 por 2 dá 5. Mais 1 dá 6. Então, os dois do meio vai ser o quinto e o sexto número. Aí eu pego o quinto e o sexto e faço a média dos dois. Lembra que é isso que a gente disse? Para calcular a mediana. Tá bom, pessoal? Então, o exemplo que a gente usou ó, é a altura e a diagonal, né, dessas pirâmides, das pirâmides do Egito. Miquerinos, Djoser, né, Khafre, Kelps e Senefero, no Egito. Todas elas têm aqui as medidas, infelizmente as figuras ficaram em slides separados. Se a gente precisasse calcular a mediana das alturas, primeiro vou colocar essas medidas em ordem crescente. A que tiver menor, coloco primeiro, a que tiver maior, coloco por fim. Como são 5, olha como é fácil de perceber, fica sempre alguém no meio, numa sequência ímpar. Esse cara do meio é minha mediana, tá? No caso, 104. Tá? Então, é uma sequência ímpar para calcular 5 mais 1, 6 por 2, 3. O cara da terceira posição vai ser a minha mediana. Tá bom? Uma questão aqui, ó. 6 valores coletados para preço de gasolina em uma determinada cidade. Isso aqui era um sonho, né? Quando a gasolina era esse preço. Então, como é que faz para calcular a mediana? Escreve em ordem crescente, do menor para o maior. 2,48 era o mais barato, 2,80 mais caro. Mas numa sequência par, eu não tenho quem fica no meio, ó. Eu tenho sempre 2 que ficam no meio. Então, o que é que eu faço? Pego esses 2 e faço a média deles. 2,49 mais 2,59. Quando eu dividir isso por 2, aí sim, vai dar a minha mediana. 2,54. Tá certo? Então, só mais um exemplo para vocês verem. Durante uma determinada hora do dia, Amanda faz 5 ligações do seu aparelho, né, de celular. O tempo em minutos que ela gasta em cada ligação está esse. Tá aí, ó, na pesquisa. 2, 5, 14, 10 e 5. Então, qual é o tempo médio de duração das ligações feitas por Amanda, né, durante esse período? E qual é o tempo mediano de duração das ligações? Se fosse um tempo modal, qual era a resposta? 5, né? Ó? Porque esses 5 minutos é o número que mais se repete. Tá bom? Tempo mediano, como é que faz? Coloca em ordem crescente, né? Ó. 2, 5, 5, 10 e 14. Como é uma sequência ímpar, quem vai ficar exatamente aqui no meio é o 5, né? Já é a resposta da B, por exemplo. E o tempo médio é só somar e dividir tudo isso por quanto? Por 5, né? Então, ó, até de cabeça a gente faz. 2 mais 5, 7. 7 com 14, 21. 21 mais 10, 31. 31 mais 5, 36. 36 dividido por 5, isso dá 7,2, né? Tá bom? E se o valor da tarifa por minuto é de R$ 1,05, 5 centavos, né? Considerando o valor da ligação proporcional ao tempo, isso é lógico, né? Qual o valor gasto, né, médio por ligação? Então, letra A, soma tudo e divide por 5, a gente já tinha feito de cabeça, né? Ó, dá 7,2. Letra B, o tempo mediano é escrever, né, na ordem crescente. Ó, quem fica no meio? O 5. Também nós já tínhamos feito, né? Letra C, o tempo modal também já tínhamos visto, era o número que aparece com maior frequência, é o 5. Muito fácil. E a última, ele quer quanto que Amanda gastaria, né, por uma ligação média, pagando R$ 1,05. Ora, a ligação média dela é de 7,2, que a gente achou no item A. Quando eu multiplicar isso por R$ 1,05, vai dar 7,52. É o gasto médio de suas ligações. Como ela fez 5 ligações, quer saber quanto que ela gastaria? Multiplique isso por 5. Aí você ia saber quanto que ela gastou com esse aparelho celular em 5 ligações. Tá certo, pessoal? Tranquilão? Pra gente encerrar hoje, estatística, né? Pelo visto, a gente vai encerrar antes do combinado, né? Vamos falar das medidas de dispersão, que são elas: desvio padrão, desvio médio e variância. Tá bom? O que é isso, essas medidas de dispersão? Ora, nós vimos o que é medida que tende ao centro, mas existem sempre medidas que fogem do centro, geralmente os extremos, né?
São aqueles números, né, que dispersam muito uma pesquisa. Então, na estatística, sempre se desconsidera os extremos para não ter um resultado tão absurdo. Por exemplo, suponha que foram feitas algumas medições, né, em vários momentos de dias, né, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, que geralmente tem temperaturas bem baixas. No primeiro dia foi feita essas medidas, 7, 8, 9, 9, 10 e 11, registrada em vários momentos, né? Já no segundo dia, foram essas outras, tiveram medidas relativamente maiores, né? 6, 7, 8, 10, 11 e 12. Observe que a temperatura média de cada um dos dias é 9. Como é que a gente sabe disso? Né? Olha bem, temperatura média. São 6 valores. Se eu pegar tudo isso, somar e dividir por 6, dá 9. Se eu pegar tudo isso daqui, né? E dividir, somar e dividir por 6, também dá 9, né? Segundo o slide. Observe que a temperatura média de cada um dos dias é de 9. Só que se quisermos saber em qual desses 2 dias a temperatura foi mais estável, ou seja, se a gente quiser saber em qual desses dias a variação de temperatura foi menor, ter uma estabilidade, né, é ter números sempre muito próximos, sem grandes variações. Por exemplo, pessoas que trabalham no comércio, que trabalham por comissão, tem meses que pode ganhar uma quantia razoável, tem meses que pode ganhar bem menos, né? Depende sempre, às vezes, do quanto que produzir, do quanto que vender. Então, saber o mês que é mais estável é saber aquele mês que tem menos variação, menos dispersão. Então, isso é possível calcular por as medidas de dispersão que a gente vai ver aqui, tá bom? Como? Preste bem atenção. As medidas de dispersão, também chamadas de medidas de variabilidade, são aquelas que estão em torno da tendência central. Primeiro eu tenho que estudar a tendência central para mim ver como é que essas outras medidas se comportam em relação à média, se comportam em relação ao centro, tá? Vamos lá, vamos primeiro falar do desvio médio. Vamos analisar o que é o desvio, né, em relação à média, por isso que tem esse nome, desvio médio. Então, desvio médio vai ser a média aritmética dos valores absolutos do desvio. A palavra desvio quer dizer diferença. Então, nós vamos fazer uma soma de valores, né, de diferenças de cada valor daquele, da temperatura do dia, para a média. Vamos fazer a diferença, Edson? Isso. A diferença de cada valor, né, registrado em vários momentos do dia, para a média. Quando eu somar tudo isso, vai ser uma soma dessas diferenças, eu vou dividir, né, pela quantidade de valores observados. Isso é o cálculo do desvio médio. É bem simples. Então, olha aí, ó. Parece estranha a forma, mas é simples. Isso aqui é uma diferença de um valor observado da média. Aí eu somo com outra diferença, outro número subtraído da média, com outro número subtraído da média, com outro número subtraído da média. Depois eu divido isso pela quantidade de números que tem lá. Quantidade de parênteses que tem aqui. Tá bom? Vamos ver como é que funciona com as temperaturas de Gramado? Olha o que é que você faz. Para o primeiro dia, que a média também dá 9, não é assim? Os valores registrados, não sei se você lembra, mas está aqui. 7, 8, 9, 9, 10 e 11. Olha, já estou fazendo aqui a diferença de cada um deles, porque depois é só somar, tá? 7 menos 9 dá menos 2, 8 menos 9 dá menos 1, 9 menos 9 é 0, né? Ó, a diferença nesse momento que registraram era exatamente o valor da média. Então 9 menos 9 é 0, não há, ó, aqui é o valor mais estável possível, não há desvio entre eles, não. 10 menos 9 dá 1, 11 menos 9 dá 2, tá bom? Todos esses números aqui, se a gente analisar o seu módulo absoluto, né? Módulo absoluto quer dizer o quê? A verdadeira distância que ele se encontra do zero. O menos 2 está distante do zero a mesma quantidade que o 2 está distante do zero, né? Então basta olhar quando ele é positivo, para não ter problemas com o sinal, tá bom? Então agora é só somar tudo isso e dividir por quanto? Por 6 valores, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos somar. 2 mais 1, mais 1, mais 2. Dá 6. Curiosamente a soma deu 6. Eu vou dividir esse número por 6, né, Edson? Isso. Então, aqui ele já colocou também o do segundo dia, que diz que também a média deu 9, né? Só que olha os valores do segundo dia, como foram mais diferentes, né? Então faz de novo a comparação em relação à média, né, Edson? Isso. Faz a diferença, faz o desvio em relação à média. Deixa eu ver a quantidade de
de casas absolutas que esses números se distanciaram da média. Vamos ver quem tem mais desvio da média, se é os números do primeiro dia ou do segundo. Já dá até para ver, né? Já dá até para ver. Os do segundo dia vão ter mais, né? Então, 6 menos 9 dá menos 3, 7 menos 9 dá menos 2, 8 menos 9 dá menos 1. Isso aqui é muito simples, né? Vou pegar só esses valores positivos, tá aqui eles, ó. 3, 2, 1, 1, 2 e 3. Se eu somar tudo isso, dá quanto? 12. Lembra que no primeiro dia a soma dá 6. A do segundo dia a soma dá 12. Aí para encerrar, ó, divido 6 por 6 dá 1. Isso é o desvio médio do primeiro dia. Ó, o desvio médio do segundo dia. 12 dividido por 6 dá 2. Então, qual dos dias foi mais estável? Teve menos desvio? O primeiro dia. Tá certo? Os valores registrados para o primeiro dia. Isso é o que o Enem vê para muito aluno. Como é que os alunos conseguem resolver questões de química, por exemplo, e não conseguem resolver questões de física ou de biologia, que é da mesma natureza? Tem um desvio muito grande. Então, a nota de natureza não pode ser uma nota tão boa, porque os alunos têm um grande desvio dentro da própria área. Tá bom? Então, tá aí, ó. Portanto, houve maior dispersão, ou seja, maior variabilidade na temperatura do segundo dia, né? Então, a gente pode concluir que a temperatura foi mais estável no primeiro dia, onde houve menor variação. Tá certo, pessoal? Tá dando para vocês entenderem, né? E o que é variância? Só está faltando variância e covariância, tá? Variância é outra medida de variabilidade. Ela vai me garantir o quê? Que é a média aritmética agora dos quadrados dos desvios. Ora, se eu acabei de aprender a fazer desvio, eu sei o quanto que o desvio se distanciou da média e o quanto a própria variância vai se desviar da média. Agora é uma hora de eu observar isso se eu fosse colocar num gráfico, né? Analisando uma área. Sem uma única dimensão, os desvios foram pontuais, por exemplo, 1 ou 2, como a gente viu no primeiro e no segundo dia das temperaturas. Se isso fosse representar uma área, quem ia se desviar mais? Aí a gente ia ver mais contundentemente, visualmente mesmo, quem ia ter, né, maior variância ou menor variância. Tá bom? Olha como é que faz. A gente usa var, né, para variância. Então, é aquela mesma diferença, só que agora ao quadrado. A mesma diferença, só que agora ao quadrado. Eu divido tudo isso pelo número de valores observados. Então, vamos de novo. Então, o desvio padrão, ou também chamado de covariância, vai ser a raiz quadrada dessa variância. Por que eu, antes de dar o exemplo de variância, já coloquei isso? Porque os dois sempre trabalham juntos. Assim que o aluno consegue achar a variância, se ele tirar a raiz quadrada do resultado, ele já acha a covariância, que seria o desvio que é padrão. Tá bom? Só fazer a raiz quadrada. Tá aí, ó. dp, desvio padrão, é só fazer a raiz quadrada do resultado obtido anteriormente. E Edson, isso aqui, meu Deus, vai cair na prova, como é que eu faço isso? Veja, isso aqui é elementar, pessoal. Porque o pessoal às vezes só quer decorar a fórmula e não entende o significado disso, né? Se fossem observar lá numa tabela, você ia ver que era muito fácil. Olha o que é a variância e o desvio padrão naquele mesmo exemplo das temperaturas de Gramado. Preste bem atenção. Você vê agora com outros olhos. Coloca aí na tua cabeça. Tinha dado quanto? Desvio médio. Do primeiro dia é 1. Do segundo dia foi 2, né? Vamos ver agora se a variância e o desvio padrão vai seguir a mesma premissa. Olha como essa tabela se parece com aquela outra, tá? A única coisa que mudou foi essa outra coluna. Lá na primeira, esses números daqui, eu trazia eles para cá positivos, porque eles estavam entre barras, né? Entre módulos. Aí agora, eles além de estar entre barras, ele ainda vai ficar ao quadrado. Então, quanto é, né, menos 2 ao quadrado? É 4. Quanto é menos 1 ao quadrado? É 1. Quanto é 0 ao quadrado? É 0. 0 ao quadrado? É 0. 1 ao quadrado? É 1. E 2 ao quadrado? É 4. Na hora que eu somar tudo isso, né, ó, somatório de todos esses termos, essa soma todinha dá 10. Aí para terminar, Edson, como é que eu faço a variância? É só vocês dividirem esse 10
pela quantidade de números. Quantos números aqui tem no primeiro dia? Em quantos momentos diferentes foi coletada a temperatura no primeiro dia? Em 6 momentos. Então, vou dividir esse 10 por 6. Tá bom? Só que antes de fazer isso, vamos ver no segundo dia. No segundo dia, vamos ver o tamanho da variância do segundo dia. Ó. Do primeiro dia foi 10. Olha o do segundo dia, onde a média é a mesma. A média é a mesma. Para vocês verem que a média é uma coisa que não pode ser utilizada para alguns cálculos. A média do primeiro dia e do segundo dia foi a mesma. Mas a gente já viu que o desvio foi diferente, que a variância vai ser ainda mais diferente. Tá bom? Então, aqui é a relação, né? Ó, aqui é os desvios de cada valor observado da temperatura do segundo dia frente à média. Qual é a diferença que a gente aprendeu em relação ao desvio médio? Eu vou pegar esses números e elevar todos ao quadrado. Ó. Se eu pegar todos esses números e elevar ao quadrado, eu encontro esses, né? Não, ó. 9, 4, 1, 4 e 9. Se eu somar todos eles, dá 28. Aí agora, para terminar, o que é que eu faço? Vou dividir 28 por quantos números? Ora, foi analisado, né, 6 momentos diferentes, 6 temperaturas diferentes no segundo dia. Aí eu vejo agora quanto é que vai dar a variância. Na hora que eu achar a variância, basta eu tirar a raiz quadrada, que eu acho o desvio padrão. Tá bom? Então vamos lá. Variância do primeiro dia, 10 dividido por 6 dá 1,67. É como se variou, né, as temperaturas muito em torno de 1,67. E a raiz quadrada disso vai dar 1,29. Então, desvio padrão 1,29 graus Celsius. É o que se desviou, né, de uma temperatura para outra no primeiro dia. Olha em relação ao segundo dia, viu como é bem diferente. Para o segundo dia, calcular a variância do segundo dia é dividir aquele 28 pelo mesmo 6. Já dá 4,67. Está vendo o tanto que aumentou? Ó? Tanto que é diferente? Então, se extrairmos a raiz quadrada disso daqui, 4,67 vai dar 2,16. Ou seja, o desvio padrão da temperatura para o segundo dia é de 2,16 graus. Tá? Que conclusão eu chego? Né? Que realmente o segundo dia tem grande variabilidade, tem grandes desvios em relação ao primeiro dia. Os dados do segundo dia estão muito mais instável do que o primeiro. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Sim. Diga lá. Pode fazer a pergunta, pessoal. Ou não, estava só complementando. Tudo bem, vou avançar, viu? Um exemplo. Vamos concluir, aliás, ainda dentro do mesmo exemplo, né? Que quem é que tem mais variabilidade? Né? As medidas relativas ao segundo dia, né? Foi o segundo dia que apresentou temperaturas menos homogêneas. Portanto, né, a característica dela para uma pesquisa é a que é menos regular. É a que muito se muda. É mais heterogênea, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, para a gente encerrar, vai encerrar realmente bem antes do que eu já havia pensado, né? Ó, o número de acidentes em um trecho de uma rodovia federal brasileira foi computado aí para o primeiro mês, aliás, mês a mês, para um primeiro semestre de 2012, e os valores foram 20 acidentes, 14, 15, 20, 27 e 17. Vamos ver se a gente aprendeu a calcular o desvio médio e o desvio padrão para esses dados? Para você que está aí acompanhando, me diga aí a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de calcular o desvio médio e o desvio padrão. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Achar a média. Achar a média, exatamente. Porque desvio médio é a relação de cada número desse da média. É o quanto que ele se desvia da média. Né? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a pergunta aqui nem falou sobre variância, né? Mas eu só chego a desvio padrão quando eu fizer a variância. Tá bom? Então, vamos começar. Primeira coisa a se calcular é a média. 14 mais 15 mais 20 mais 20 mais 17 mais 30, dividido isso por 6. Vai dar 21. Como é que eu faço o desvio médio? 20 menos 21,
somada a 14 menos 21, somada a 15 menos 21. Tá vendo? Que intuitivamente eu consigo fazer isso sem aquelas fórmulas, ficar decorando aquelas fórmulas. Tá? É sempre a diferença da média, a diferença do número da média. Pego essas diferenças, somo, depois eu divido pelo mesmo 6, minha gente. Acabou. Então, ó, é a diferença de cada número da média, somada a diferença de cada número da média, somada a diferença de cada número da média. Eu fiz isso 6 vezes, então eu vou dividir isso por 6. Dá 5. E para achar o desvio padrão, primeiro tem que calcular a variância, né? Eu aproveito a conta daqui de cima e faço o seguinte. Eu pego isso e boto ao quadrado, né? Porque variância é levar isso ao quadrado, é levar isso ao quadrado. Olha, é fácil demais. Então, 20 menos 21, eu levo ao quadrado. 14 menos 7, eu elevo ao quadrado, tá vendo? Eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. Pego esses resultados tudinho, somo. Não adianta eu fazer agora, porque isso é matemática básica, né? Soma. Lembrando que no dia, isso aqui você vai poder fazer com a calculadora, tá? Então, soma dá 204, divide pelo mesmo 6, dá 34. Isso é a variância. Para chegar ao desvio padrão, é só extrair a raiz quadrada de 34, né? Raiz quadrada de 34, 5,83. Portanto, o desvio médio dos acidentes são 5 e o desvio padrão 5,83. Desvio médio e desvio padrão são números que têm resultados muito próximos um do outro. Você lembra das temperaturas lá de Gramado? Desvio padrão do primeiro dia é 1,67 e o desvio médio era 1. E o do segundo dia? O desvio médio era 2 e o desvio padrão 2,67. Então eles são muito próximos uns aos outros. Tá certo, pessoal? Pronto, é isso. Fiz um exemplo apenas para vocês não se cansarem mais do que o que já estão cansados, né? É realmente só uma reprise, uma revisão. Lá no canal vocês têm mais exemplos no livro, né? Enfim, é onde vocês podem, né, ficar aí revisando depois na internet, se preferir, tá? Mas é tranquilo em relação a esse assunto, tá? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Posso fazer nossa chamada aqui, né? Sim ou não? Tranquilo então, né? Então, graças a Deus, superamos o primeiro dia, né? Que era o dia mais puxado hoje, manhã e tarde, tá? Quando for na próxima terça-feira, não é segunda, tá? Terça-feira a gente só vai se encontrar de manhã para encerrar com matemática financeira, tá bom? Então, nossa tarde foi mais produtiva, apesar do calor, né? Mas conseguimos em 1h18, né, dar de conta do nosso assunto. Vocês perceberam, né? O slide está bem mais sucinto. Foi retiradas todas as medidas de tendência central para dados agrupados. É bom vocês ir anotando essas coisas, tá? O que é que quem assistiu a aula de manhã aqui, o que é que não vai cair de manhã que a gente retirou? Não precisa me responder não, tá? Mas vocês viram que teve algumas coisas que a gente tirou, né? Que foram equações paramétricas, foram as equações segmentadas, né, da reta, tá? E agora à tarde a gente tirou todas essas medidas de tendência central, ou seja, média, mediana e moda, para dados agrupados, tá? Muito bem, pessoal. Obrigado aí pela paciência e atenção de vocês e até breve, tá bom? Um abraço.